Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos a nossa reflexão diária com a Palavra de Deus, hoje nos perguntando: quantos pães necessitamos para viver? É o que a Palavra de Deus hoje, nesta terça-feira, vivendo a sexta semana do tempo comum, memória dos santos São Cirilo e São Metódio, nos ensina a responder. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos o Evangelho de hoje, que é segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a reflexão de hoje com esta pergunta: quantos pães nós necessitamos para viver? Porque o Evangelho de hoje se passa neste contexto em que os discípulos de Jesus tinham consigo na barca para esta viagem apenas um pão. O que significa este pão? Jesus fez uma advertência, falava de algo e os discípulos entendiam outra coisa. Uma das características marcantes dos discípulos de Jesus, narrada por São Marcos, é a lentidão dos discípulos em compreender a mensagem de Jesus. Os discípulos são os mesmos em todos os evangelhos, é claro. Mas em São Marcos, este evangelista mostra essa característica que não é muito bem explorada pelos outros evangelistas. Que os discípulos são devagar para compreender a mensagem de Jesus. Por isso que termina o evangelho com essa pergunta: vós ainda não compreendeis? O que nós temos de diferenças ou de semelhanças com os discípulos daquele tempo? O que nós, discípulos de hoje, talvez ainda não entendemos plenamente, não compreendemos da mensagem de Jesus? Porque às vezes, ou no que às vezes, somos tão tardos a compreender aquilo que Jesus, aquilo que o Senhor nos ensina. A questão do Evangelho era que os discípulos tinham um pão e Jesus alertava para um fermento. E eles relacionaram o fermento com o pão. Mas Jesus falava do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós sabemos muito bem, e quem trabalha com a culinária sabe qual é a função do fermento. Além de, claro, a própria palavra já diz, fermentar a massa, fazê-la crescer, ficar uma massa vistosa, um alimento que fique
cumpra aquele que é seu objetivo. O fermento cresce, o fermento faz a massa levedar. Então o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é algo ruim. Nós sabemos qual é este fermento. Herodes já havia mandado matar João Batista nesse evangelho. Os fariseus já haviam colocado Jesus em situações difíceis para que ele pudesse responder alguma coisa, já haviam enfrentado Jesus, os discípulos. Jesus fala, cuidado com isso. E eles relacionam com outra coisa, porque eles tinham apenas um pão, que Jesus talvez estava censurando que eles tivessem trazido pouca comida para a viagem. Não é isso que Jesus está dizendo, falando de outra coisa. Ao passo que os discípulos tinham um pão, Jesus diz, olha, ter apenas um pão material aqui não faz diferença nenhuma. Vocês já viram que eu já realizei 2 multiplicações dos pães. E Jesus foi lembrando eles. Quando tinha lá só 7 pães, ainda não sobrou comida. Quando tinha lá os 5 pães, não sobrou comida. Sobraram nos 2 casos. E Jesus então está dizendo, e eu dou agora a resposta daquilo que foi a nossa pergunta, de quantos pães nós precisamos para viver. Assim como os discípulos na barca, precisamos de um pão. O pão que é a Eucaristia, um pão que é Jesus, o pão vivo descido do céu, que dá a vida ao mundo. Então os discípulos tinham na barca o pão material, mas tinham o pão espiritual, que é Jesus, que depois, antes de partir para o Pai, ele o deixou na Eucaristia. O Evangelho de hoje quer nos mostrar então 2 coisas essenciais à nossa missão. Não se preocupar com demasia com as coisas materiais e não sermos tardos, lentos para compreender a mensagem de Jesus. Nos esforcemos a cada dia mais para, neste mundo que urge tanta necessidade, tanta rapidez, tantas situações, o Evangelho também não pode ficar parado, não pode ficar aprisionado. E se temos um pão, que é Jesus, temos o suficiente para viver. Que os santos irmãos de hoje, São Cirilo, São Metódio, um monge, outro bispo, grandes apóstolos dos povos eslavos, nos ensine também a viver a fé pelo testemunho, pelo seguimento a Jesus Cristo, o pão que dá vida ao mundo. Rezemos pedindo a cada dia, como esta oração assim nos ensina, o pão nosso de cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.